Eu sou formada em engenharia de produção, amo essa área de processos, de modelos, qualidade, melhorias. Quando começo a falar essas palavras, eu fico entusiasmada. E quando foi a seleção do tema, eu selecionei o Event Storm, porque eu já, digamos, linkei com uma coisa que eu já tinha aprendido um pouco antes, que era o brainstorm. Aí eu falei assim, deve ser alguma coisa voltada àquilo que eu gosto e estudo bastante. E realmente é uma forma de você lidar com as suas ideias, lidar com as ideias das outras pessoas e fazer disso uma oportunidade de um produto melhor, um serviço melhor, em geral, resolver muitos problemas. Então, a gente vai começar agora com o nosso workshop. A questão do nosso tema é o Event Storm. Deixa eu dar aqui o play. Aí, já tá. Tem esse minutinho. Tá travando. Não acredito. Gente, não. Só um minutinho. Vamos lá, começar de novo. Então, a nossa agenda, vamos começar com a nossa agenda. A gente vai falar sobre o DDD. O DDD, ele é nada mais que ele não é a distância direta, isso não tem relação. A nossa relação aqui uma forma, é um desenvolvimento orientado por domínio, que essa é a função do DDD. A gente vai entender o que ele é, a vantagem de se usar e a desvantagem de você também não usar ele. A gente vai entender como ele funciona, que é os pilares, que é a linguagem ubíqua, o Bound Contest e o Contest Map. A gente vai falar um pouquinho de cada um, para vocês ficarem curiosos. O Event Storm em si, como é a preparação, o que a gente precisa entender nesse conceito. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos de mão na massa de algumas aplicações do Event Storm. Então, a gente vai começando agora com DDD, que seria Domain Drive Design. Alguns chamam como desenvolvimento orientado por domínio, outros design orientado por domínio. Ele não é código. Quando a gente fala de DDD, ele não é código, ele não é arquitetura de camadas, é sobre um negócio mesmo. Então, o que é o DDD? O DDD, ele defende que os desenvolvedores, eles possam ter uma comunicação ideal com os especialistas. Então, o que seriam os especialistas? É o especialista sobre aquele produto. Então, se eu estou desenvolvendo um produto, o desenvolvedor, ele sabe sobre a ferramenta, sobre como projetar, mas toda a parte específica da área,
a um especialista que tem, se eu falo de direito. Um advogado, ele tem todo o conhecimento, ele é a pessoa mais informada que pode auxiliar um desenvolvedor a preparar esse produto para que seja útil para ele. Então, o desenvolvedor, ele não desenvolve para ele, desenvolve para um público, para uma persona. E, então, o DDD, o que ele leva? Ele leva a esses desenvolvedores trabalharem com os especialistas no domínio, quer dizer, no negócio. O negócio que seria o produto que ele precisa desenvolver. O DDD, ele possui 3 pilares, que é a linguagem ubíqua, o Bound Contest e o Contest Map. A linguagem ubíqua seria a linguagem onipresente. Como seria onipresente? É uma linguagem que todos possam acompanhar e todos possam entender. Então, em geral, se eu coloco um termo técnico de um desenvolvedor e coloco um termo técnico de um especialista, algumas coisas a gente até entende porque acaba sendo portuguesado, né? No dia a dia a gente ouve muito. Direito, crime, criminal. Mas agora, quando você trata de um produto e você tem que embasar todo um projeto em cima de vários outros conhecimentos, começa a fazer uma sopa de letrinhas bem complicada. O que a linguagem ubíqua faz? Ela cria uma forma de que ambos os lados entendam o que um está falando com o outro. Então, eles formam uma espécie de um vocabulário comum. Então, se eu falar uma palavra, um analista de negócio, ambos vão entender que o analista de negócio é da área de desenvolvimento, e o analista técnico é da área de especialista. Então, a gente começa a colocar outros termos durante esse evento, tá? Esse DDD, que é a opção. Bold Contest, o que é? Você verificar o contexto desse domínio. Por exemplo, assim, será que eu consigo, por exemplo, assim, um pedido, eu consigo tirar ele, eu consigo separar ele, e sendo que um pedido, ele pode ter várias outras informações, pode ser um pedido de um produto, pode ser um pedido de um serviço, ele pode ser um pedido de algo que está para acontecer, ou você vai solicitar ainda, ou você ainda não solicitou, mas tem uma política que não vai te deixar solicitar porque você não logou. Então, existe muita coisa por trás. Então, a gente tem que perceber que a gente precisa separar os domínios. Então, o cliente, ele tem um modelo de cliente e tem um outro modelo de cliente. Então, quando a gente pensa no domínios separados, a gente pensa que, por exemplo, tem um cliente que é o usuário, que vai usar o produto, tem um cliente que ele vai só pesquisar sobre aquele produto, e tem um cliente que ele utiliza aquele produto no seu dia a dia, com uma pesquisa ou com a implantação, ele está colocando as informações naquele produto. Então, são vários tipos de clientes. Então, se você for analisar, por exemplo, assim, eu coloquei essa foto aqui, por exemplo, a pizza. A pizza, ela pode estar num ambiente adequado a ela, mas ela pode também estar num ambiente que é fora da realidade dela. Será que ela deveria estar aqui? Será que eu consigo verificar que esse cliente, ele deveria ser desse jeito? Ele deveria ser servido no chão, por exemplo? Então, a gente consegue ter uma noção de que o cliente tem várias opções. E na hora de você discutir, na hora de você conversar sobre isso, você tem que definir o cliente nesse projeto. Então, o Contest Map, ele já fala sobre o contexto, é um mapa do contexto da sua aplicação. Aqui a gente vai falar sobre uma estação de bicicleta. O que acontece? A estação de bicicleta não é só simplesmente deixar a bicicleta naquele local e as pessoas usarem.
tem algumas, digamos assim, tem um roteiro, tem um processo a seguir. Ele, principalmente, ele é um produto, ele vai ser usado, ele vai gerar um histórico. Então, você vai ter um perfil de pessoa que usou aquele produto. Então, ele vai precisar pagar. Ele só vai, digamos, liberar o acesso a partir do momento que ele acessou a aplicação e fez o pagamento. E essa estação, ela é localizada, ela tem digamos assim, uma segurança para que a empresa tenha certeza que aquela estação é protegida, que ela saiba que o produto dela está ali, ele não sumiu. Então, ele precisa ter um lado de segurança. E a autenticação é o quê? Ela vai verificar se tudo isso é válido, se tudo isso funciona. Será que todo esse roteirinho que eu fiz aqui da bicicleta, será que funciona? Será que se eu tirar a localização aqui, é fácil eu dizer, a bicicleta ela vai estar naquele lugar? Aí eu coloquei lá, com certeza vai ficar. Será? Não, você não vai ter controle, você perde todo o controle do que você quer em cima do domínio. Então, as vantagens de usar o DDD seria o que é bom? O que o DDD nos traz de bom? O DDD, ele trabalha com microserviços. O que seria? Ele separa todos as necessidades, quando a gente coloca microserviço, são necessidades. Então, algumas necessidades, elas são muito, muito intensas e ela precisa ser dividida. Você precisa avaliar essas necessidades por partes. Então, o DDD, ele trabalha com microserviços. E o foco dele principal é a comunicação. Como a gente usa uma linguagem ubíqua, a conversa e toda aquela comunicação direta com os envolvidos, ele faz toda a diferença para você montar um projeto, um produto, um serviço. E quando você separa, por exemplo, assim, o produto em microserviços, você pode reutilizar aquele pedaço que você usou. Por exemplo, se eu gerei um código de pagamento, que ele vai ter a entrada de cartões, ele vai ter a entrada de dinheiro, ele vai ter a entrada de Pix. Esse código, esse pedaço do projeto, ele pode ser reutilizado em outros produtos, outros serviços. Então, por quê? Porque é comum, aquilo lá não vai mudar. Se eu for usar um outro produto, ele vai usar a mesma coisa. Você não vai trocar de cartão ou você vai mudar a forma de pagar aquele serviço. Não, aquilo é um padrão. Então, você pode usar trechos desse produto, desse domínio. Como diz, dividir para conquistar. Quando você divide, você consegue encontrar o que acontece de errado. Por quê? Porque quando a gente junta tudo, as coisas, e dá certo, mas e se acontece de alguma coisa mudar, alguma, digamos, lei for alterada, ou algum trecho do código precisa ser dividido, e aí? O código está todo emendado. Como é que eu vou separar? Aí causa um transtorno enorme. Se você já divide os serviços e você já tem ideia de que cada trecho já tem a sua função, já tem o seu dever dentro daquele projeto, você consegue verificar o que pode melhorar ou até mesmo resolver aquele problema mais rapidamente. Então, os 3 pilares do DDD, que seria a linguagem, então, você ter menos motivos para ter um mal-entendido. Porque quando você conversa, a comunicação em si, ela é importantíssima. Eu prezo muito pela comunicação pessoal, porque, na forma de que você entenda a pessoa, assim, você olhando cara a cara. Por quê? Porque você verifica se ela realmente entendeu o que você está falando. Hoje em dia, a gente trabalha muito com a comunicação online. E essa comunicação acaba sendo cheia de ruído. A gente não consegue entender ou ser entendido.
Então, quando a gente trabalha num projeto, a gente precisa realmente entender que todos os que estão participando, eles estão entendendo as partes que foram entregues para aquele projeto. A segunda parte seria a representação da ideia. Será que todos os envolvidos sabem o que eles querem? Será que aquele projeto, alguém tem alguma dúvida, por exemplo? Eu decidi que vou fazer um projeto de estação de bicicleta. Será que alguém quer colocar um patinete ali no meio? Mas e aí, o patinete é um agregado? Sim, mas a gente não decidiu bicicleta primeiro? Então, a gente tem que trabalhar com uma representação primeiro de uma ideia, e depois a gente pode ter um agregado, mas se todos participarem da ideia, isso pode fazer com que aquilo renda, aquela comunicação, aquele projeto, aquele domínio, né, ele possa ser compartilhado de forma correta. E a terceira, que é os padrões, que é o patterns, que você abstrai os problemas de acordo com o que vai acontecendo. Então, você vai analisando e já vai abrindo as soluções para cada trecho que você vai analisando. Por isso que, às vezes, você esconder ou achar que aquele problema não vai fazer diferença e passar por cima dele ou não verificar, causa um problema enorme, às vezes, no final de um projeto. Porque se você tivesse analisado aquele setor naquele momento, você já teria resolvido aquele problema e já daria continuidade para que ele não gerasse um problema no final. E a desvantagem de não usar o DDD? O que seria um problema, né? O que gera um problema quando você não usa o DDD? A dificuldade de manutenção, porque os códigos ou os projetos que são muito extensos, você se perde com as funcionalidades dele. A extensão, a compreensão, eles ficam confusos, repetitivos, você tem trechos que são praticamente quase que fazem a mesma função que outros trechos do projeto, problemas na comunicação entre os envolvidos, que é os stakeholders, então, cada um tem uma ideia, chega e aplica, e aí daqui a pouco o outro vem e tira, fiz um mix e no final não gerou nada. Gerou uma bagunça que não gerou um produto final. E a análise dos domínios complexos, que às vezes que geram a confusão. Por exemplo, se você tem uma análise muito, digamos assim, complexa, se você não toma cuidado, você acaba não dividindo ela nos trechos que deveriam ser refeitos, você gera um outro produto, você gera um outro tipo de problema ainda maior. Por exemplo, se eu vou analisar a bicicleta ela tem que ser localizada pelo Google. Tá bom. Mas eu desligo o GPS dela. Tá, o GPS dela é importante, mas vai gerar uma complexidade muito grande se eu achar que eu vou encontrar ela em qualquer lugar. Eu vou colocar o quê? Um sininho? É indiferente, entendeu? Você tem que analisar que aquilo é importante, então você precisa verificar se pode ou não mudar aquele trecho. E o Event Storm nada mais é que uma tempestade de eventos. Ele é o DDD mais um modelo de chuva de ideias. Então, a pessoa que começou a analisar e teve, assim, digamos assim, essa ideia de trabalhar com o DDD e praticar o Event Storm é o Alberto Brandolini. E eu quis colocar a frase dele: gosto de resolver problemas e escrever software que faça isso. Vou inundá-los com notas e chamá-los de Event Storm. Então, o que seriam essas notas? A gente vai ver agora o que seriam essas notas.
Então, quando a gente fala de domínio, como falou que é um domínio complexo, então, quando a gente fala assim, um domínio principal, que é o catálogo. O catálogo, você pode ser catálogo de tudo quanto é tipo, catálogo de TV, catálogo de produtos, de serviços, de assinatura de TV, assinatura de cursos. Então, você vê o que o domínio, ele é aberto. Quando você pega um domínio, você consegue ver que você pode abrir ele e você vai ter intenções por trás dele. Roberto, você está me ouvindo? Então, agora sim. Tem uma pergunta da Ariane, ela perguntou uma dúvida, quem são os especialistas dentro do projeto? Gente, quando vocês quiserem fazer uma pergunta para ela, vocês podem clicar nessa mãozinha aqui, ó, que a gente vai vendo e vai dando a vez para vocês falarem, tá? Quem quiser interagir com ela aqui, é só clicar nessa mãozinha que a gente vai vendo aqui, quem aparece, e aí a gente vai dando a vez para falar. A Ariane fez uma pergunta aqui, tá? E ela vai saber quem são os especialistas dentro do projeto. Já que você então, eu já te respondo, Ariane. Calma aí que você está afobada e eu gosto de saber que você está curiosa. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, a gente gera os domínios. Então, para você ver, você tem vários modelos de domínio. Então, autenticação, minha lista, genéricos, pagamento. Então, o evento Storm, ele tem um roteirinho, né? Ele praticamente, ele é um círculo, digamos assim, vicioso. Você começa com o que aconteceu, né? Que gerou aquele problema, que é os agregados, o sistema externo, por exemplo, aconteceu uma chuva, acabou a energia e aquele servidor não está funcionando. Eu quero usar um caixa eletrônico, chegou na hora, não consigo, porque o caixa eletrônico está com um teclado quebrado. Ou um agregado, o ambiente, o banco está fechado. Então, o que acontece? Isso daqui é o que acaba fazendo com que o evento não aconteça. Então, quando a gente pensa assim num evento, eu quero sacar um dinheiro, quer dizer, é um evento. Eu, Roberta, quero sacar meu dinheiro. Só que o que acontece? Quando eu fui sacar meu dinheiro, eu passo pelas regras. Quer dizer, o banco vai perguntar: você é daqui? Eu te conheço? Aí você tem que se posicionar para ele reconhecer que você é participante daquele grupo. E ele vai ler suas informações. Aí, você, como usuário, você vai colocar o que você quer. Eu quero sacar o meu dinheiro. Se o sistema estiver funcionando, se estiver sem energia, vai conseguir sacar o dinheiro? Pode dar um problema, ele não consegue. O ambiente, ou alguma situação ocorreu, que você clicou em algum botão que não deveria, vai gerar o saque? Você tem dinheiro para ser sacado? Então, tem tudo isso. São perguntas que você precisa verificar se aquela ação que você tomou realmente vai acontecer no final. E aí, você dispara ele de novo o evento. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ver meu extrato. Aí, de novo, eu vejo se eu entro, se eu permito ver meu extrato, gero um comando. Então, vocês entendem que começa um círculo, ele fica voltando, indo e voltando, até você conseguir resolver aquilo que você quer fazer, que é o evento. Então, quando a gente inicia um event Storm, a gente trabalha com pessoas de 6 a 10 pessoas, tem uma preparação de uns 20 minutos, né, para você entender o tema. E o tempo, aqui ele está de 3 a 6 horas, mas ele pode ser variado. Se você pegar um evento muito grande e muito complexo, ele pode gerar muito mais tempo que isso. E a dificuldade é alta? Sim. Pensa numa dificuldade alta de lidar com pessoas. É isso. Você está lidando com pessoas com ideias diferentes que querem trabalhar juntas. Mas eles precisam se organizar. Porque senão um vai tomar a frente e aquilo que você propôs na preparação não vai acontecer. Então, lidar com pessoas é difícil?
Mas você tem que trabalhar com as ideias de todos. Será que só a minha ideia é importante? Será que a ideia do meu companheiro, do grupo, ou do usuário, ou do especialista ou do analista é mais importante que a minha? Eu falo a minha ideia ou não falo? Então, tem todo uma participação no início. Aí, chega aquelas perguntas que... Quem que participa? Seriam todos envolvidos, todos que precisam usar aquele produto. Então, se eu falo de um produto voltado para por exemplo, um pet shop, quem que vai usar o aplicativo? É o cliente? É a pessoa que faz digamos, atendente? É o dono? É o desenvolvedor? É o facilitador, que muitas vezes é o Scrum Master, porque ele vai lidar com essa base da tecnologia com a informação do especialista. Pode ter até pessoas de fora que você sabe, que conhece sobre o domínio, e ela pode agregar em algum momento aquela situação para que você possa melhorar o produto. Então, a preparação, ela se divide em vários processos, né? Você vai dividir em processos menores. Como seriam esses processos menores? Você vai trabalhar primeiro com as ideias. Então, você vai lá, pega as ideias, cada um conversa, explica, passa o que quer, o que gostaria de dizer, o que gostaria de que aquilo acontecesse. Será que aquele aplicativo, aquele produto pode gerar algum tipo de especialidade? Ou será que esse produto, ele pode, por exemplo, ter um diferencial? Então, as pessoas vão conversando e vão se interagindo para que aquilo lá aconteça. Ô, Roberta. Só um minutinho, deu um problema aqui no computador. Eu acho que está desligando, né? O seu computador. Eu estou vendo o que aconteceu. Estava funcionando que caiu. Ai, gente, só... Deu certo, Roberto? Acho que agora deu. Voltou. Calma. Voltou. Show. Vamos lá. Então, gerou as ideias. Todo mundo falou, todo mundo argumentou, começou a anotar e vamos começar. Vamos começar com os cards. Primeiro, a gente vai começar com o card laranja. O que seria esse card, esse cartão laranja? Ele é um evento, só que ele é no passado. Então, o que aconteceu? A gente mapeia todos os eventos que já aconteceram. A licença foi retirada, o produto foi desativado. Por que o produto foi desativado? Mas a gente primeiro tem que colocar os eventos, para depois a gente argumentar referente a isso. Então, tudo que você vê laranja, ele está num verbo no passado. Quer dizer o quê? Já aconteceu. Quando a gente fala dos cards azul, ele já é no imperativo. Eu preciso que aquilo realize. Então, se o cartão foi desativado, eu quero que ele ative. Então, o card azul, ele vai alterar o card laranja, o card que esteja próximo a ele. Ele vai alterar nessa linha de tempo, ele altera o sistema. E ele interage também com o sistema externo. Quando a gente coloca a terceira etapa, que é os aggregates, que a gente identifica as causas, esses aggregates, ele pode, de qualquer momento, mudar todo o ambiente. Por quê? Porque o aggregate, ele acaba, digamos assim, sendo um diferencial.
Se a gente for lidar aqui com um ambiente, você foi criado um ambiente, você reativou o ambiente, você ativou ele de novo, aí depois aconteceu vários outros problemas. O ambiente em si, ele pode estar modificando todos aqueles cards, todas aquelas ideias, tudo que você falou de eventos e acontecimentos, porque se ele estiver funcionando, tudo pode funcionar, ele pode também danificar todo o projeto. Então, ele interfere. Quando a gente trabalha na etapa 4, que é a reclassificação e resultado, a gente identifica as prováveis domínios de negócio. Que o DDD, ele nada mais é que negócio. Você falar sobre um negócio e melhorar o negócio. Então, a gente tenta melhorar essa bagunça e a gente faz algumas perguntas. Quais usuários acionam esses comandos? É o cliente? É o atendente? É o caixa? Quem que aciona esse comando para que ele se inicie? Quais eventos acionam quais políticas? Ele precisa ser logado, ele precisa ter uma autenticação, eu preciso que ele seja identificado, ele não pode simplesmente entrar. Ele pode? É livre? Então ele pode modificar tudo? E esses agregados, o que afetam eles? Será que se eu posso alterar um cadastro de outra pessoa? Ou não, eu sou privada, eu posso alterar só o meu. O agregado, que seria o admin, ele sim pode alterar todo mundo. E quem chama os outros comandos? Será que é só o admin que manda em tudo? Será que eu dou alguma liberdade para os outros usuários? Será que eu dou uma certa importância para que eles possam também ter alguma interação maior no projeto? E aí a gente começa a falar sobre o Monamass. Quando a gente fala do modelo laranja, quem lembra? O laranja, ele fala de quê? O card laranja. Oi? Alguém está ouvindo? Você fez uma pergunta? Isso. Quem que lembra do card laranja? O que ele é? Ele é responsável pelo quê? Quando a gente fala do card laranja, ele vem que verbo? Ele aciona o quê? O verbo está no infinitivo, o verbo está no passado, isso aí, o David respondeu. Está no passado. Está no passado. Mas ele está no passado, por quê? Porque é o que aconteceu. O que ele aconteceu? O pedido ele foi realizado. Beleza, ele realizou. Só que, será que só falar que o pedido foi realizado já resolve todos os problemas? Mas que pedido foi realizado? Como assim? Ele foi entregue, mas qual pedido que foi entregue? Vocês entendem que está muito vago esses cards? Vocês entendem que precisa de mais informações? A gente precisa pensar um pouco mais acerca desses cards? Eu estou falando que o pedido foi adicionado à rota. Tá? Mas que rota? A rota do domicílio, do comercial, e o pagamento foi recebido. Mas como que ele foi recebido? Por Pix? Por cartão de crédito? Ele vai receber o dinheiro na hora? Então, quando a gente fala um pedido realizado, olha o tanto de card que ele pode gerar. Aqui a gente fala no caso de uma pizza. Por exemplo, a pizza, você fez um pedido. Você tem que preparar a pizza. Terminou a preparação, você tem que assar a pizza. Terminou de assar, você vai montar o pedido para finalizar. Para mandar a pizza para o local dela. A pizza está assada. O pedido está pronto. O que eu faço agora? Eu entrego ele? A pessoa vai vir retirar?
quantos cards que você, um evento gerou, quantos cards para você pensar a respeito? O pedido realizado, nesse caso, foi uma pizza, mas ele pode ser o quê? Ele pode ser N coisas. O ator, que é os post-it Só um amarelo. minuto, Roberta, você pode Oi. voltar um pouquinho naquele slide anterior, por favor? Isso aí, do modelo de um evento, então, a gente entende que só para o pedido a gente tem todas essas informações, certo? É isso mesmo? Entendi Isso. correto? Você gera e precisa de outras informações para que aquilo seja realizado. Então, para que realize o pedido, ele não é sozinho, você precisa de outras informações. Você precisa que ele tenha um motivo para acontecer. Então, em outras palavras, quando a gente fala do evento aí, a gente está meio que granularizando todas as possibilidades, e isso a gente entrega entregando, assim, no futuro para uma equipe de desenvolvedores, a gente vai ter as tarefas muito bem mais fácil para refinar, né? Porque você vai contextualizado. você vai abrindo aquela ação e você vai visualizando as necessidades daquele evento. Aquele evento sozinho, ele não se resolve. O evento da entrega, ele precisa de quê? Ele precisa de cartão, ele precisa ser pago, ele precisa ter um local a ser entregue. Será que ele vai ser entregue? Será que a pessoa mudou de ideia, cancelou? Então, você pensa um pouco mais amplo, você abre um leque do evento que você, quando você perceber, você está esmiuçando melhor o evento e você consegue controlar e deixar ele o mais simples possível. Então, são pequenos serviços lá. Você coloca aqui o serviço da preparação da pizza. É um código, é um trecho que você vai separar quais os ingredientes de cada coisa. O pagamento. Eu posso reutilizar ele em outro produto, porque ele é igual. A montagem da pizza vai alterar alguma coisa? Pode alterar só os itens, mas ela vai estar do mesmo jeito, a massa dela vai ser daquele jeito, você não tem algumas coisas que não vão alterar. Então, a gente pensa mais amplo. Então, quando a gente fala do post-it amarelo, que é os usuários, quando a gente vê o post-it amarelo no contexto, é quem está acionando aquele evento. É o caixa, é um cozinheiro, é um cliente, é um motorista que fez a entrega daquele produto, ele que acionou o início do aplicação, porque ele saiu da rota dele para chegar no ponto final para ir fazer a entrega. Então, ele é o usuário, ele é o ator. Os azuis, quem que lembra do azul? O que o azul faz? Alguém sabe? O azul, ele ajuda alguma coisa? Ele interfere em alguma coisa? Se eu coloco um post-it azul nas minhas ideias? Um evento azul, ele é importante? Pelo verbo sim, né? Porque ele está aí no imperativo. Realize, inicie, selecione, entregue, faça. Então, o que ele faz? Ele modifica o evento, porque ele faz o evento acontecer. Ele chama o evento para que aquilo aconteça. Então, você precisa fazer aquilo para que aquilo aconteça. Então, eu preciso entregar uma pizza. Entregue a pizza. Entregue o cartão. Então, você tem que entregar. Você não vai ficar o cartão para você. Você preparou a pizza e vai ficar para você? Não, a pizza foi para um cliente. Então, você tem que chegar e entregar para ele. Ele já passou por todo o processo. Então, ele altera o evento que a gente estava falando. O post-it rosa é o sistema externo. O que é o sistema externo?
É tudo aquilo que a gente não controla, aquilo que pode ser alterado e a gente não consegue controlar. É uma página web, pode cair. Eu estou lá acessando meu Instagram, daqui a pouco, puf, saiu fora do ar. Né? Teve uns tempos que o Facebook também saiu, teve uns tempos que o WhatsApp também caiu. Vocês conseguem mexer com isso? Assim, não, eu vou aqui só fazer assim, resolve. Eu resolvi o problema do WhatsApp. Não é. É um sistema que você não tem controle. Ele é externo. Quando a gente coloca ele, a gente volta lá para o evento inicial. O sistema externo, se ele acontece, ele pode atrapalhar todo o evento. Dependendo da ação que, se for positiva ou negativa, ele altera todo o evento. O evento, ele pode acontecer ou não. Então, ele é muito importante. Tanto é que aqui você coloca política. As regras são importantes. Se você não colocar os seus dados corretamente, você não vai ter acesso ao caixa eletrônico, você não vai ter acesso à sua conta. Porque você precisa dessa autenticação. Então, o sistema externo, ele tem que ser levado a sério, porque ele pode atrapalhar todo o contexto do seu produto, do seu negócio. Se você está com um produto falando sobre agora a lei da, digamos assim, da internet, que agora os usos de dados. Se eu não atribuir que os dados não podem ser compartilhados, se eu não colocar no meu site que a pessoa tem que concordar com os termos e ela aceitar que pode ou não usar os dados dela, eu estou indo contra ou a favor daquela lei, se eu não me adaptar. Pode acontecer de eu perder o meu serviço? Alguém tirar eu do ar porque eu não estou seguindo as regras? É um sistema fora, externo, mas ele pode influenciar diretamente no meu produto, no meu serviço. Exato. Só para te policiar, tá? A gente só tem 10 minutos, você estourou o tempo aí, então vê como que você pode dar um gás para a galera poder também tirar alguma dúvida. Tem até algumas dúvidas aqui para tirar, então segue aí. Então, o processo de negócio é um post-it roxo, quer dizer, quando a gente fala da pizza, que ela foi assada, que eu recebi o pagamento, as rotas foram realizadas. Então, é um negócio. O negócio é da pizzaria. Então, a pizza tem que ser assada, é o produto meu, ele precisa acontecer. O amarelo claro é os agregados. Então, a pizza, ela precisa de um pedido na cozinha. Se eu não pedir a pizza na cozinha, como é que ela vai saber que eu preciso que ela seja realizada? A rota. Eu preciso que peçam para o endereço, os dados certos, para que ele chegue no local que eu pedi, né? O pedido da pizza. O post-it verde, ele é um modelo da visão. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, fila de pedidos, nossa, os pedidos estão indo muito um atrás do outro. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar mais pessoas? Eu preciso abrir mais canais? A fila de entrega. Um motoboy não está funcionando. Será que eu preciso colocar mais 3? Então, ele faz você visualizar um negócio para ver o que você pode resolver naquela situação. Então, quando a gente coleta um evento, por exemplo, o pedido enviado, você viu que já gerou vários outros, ele vai afetar vários outros eventos. Ele afeta o inventário, ele afeta o armazém, ele afeta o pagamento, ele afeta as ofertas. Será que o pedido que foi enviado, ele participa do grupo de ofertas? Será que ele está no carrinho? Será que eu calculei o frete desse pedido? Quando a gente refina os eventos de domínio, a gente percebe que é importante a gente analisar ele a fundo. Por exemplo, informações do pedido inseridas. Eu refinei ele em 3 eventos. Ele precisa ser adicionado no carrinho. Eu preciso ver se esse produto tem. Será que eu tenho esse produto naquele lugar? Ou eu estou vendendo, dando informações de uma coisa que eu não tenho? E a entrada dele, será que você solicitou ele? Como é que ele vai verificar? Carrinho de compras.
Você tem ofertas desses carrinhos, você pode aproveitar ou não. Então, você vai refinando, você vai trabalhando em cima desses eventos para que eles fiquem, deem mais, valorizem mais o seu negócio. E a chance de você, digamos, crescer e, digamos, ter mais lucro, né, com relação a isso. Então, analisando aqui o processo normal. A gente tem um usuário, o usuário ele tem as informações dele, a página web, se ele der problema na página web, vai acontecer alguma coisa boa, beleza, ele continua com o processo, ele entra, ele verifica, a página web caiu, ele parou aqui, ele não consegue fazer mais nada. Se o usuário, ele fez uma ação, ele adicionou a pizza no carrinho, aí a pizza está no carrinho, eu comprei, eu atualizei, ela não faz parte da promoção, mas tem um sistema de oferta, eu vou e troco para uma oferta. A oferta é aceita? Não. Eu não recuso? Então, você vai pensando assim, você vai abrindo a sua cabeça, sua mente, para que aquilo seja bem mais elaborado. Você vai pensar na ação total. Quando a gente fala da reclassificação de resultados, lembra dos bound maps que a gente colocou lá, são os mapas. A gente tem aqui, ó, vários mapinhas. Lembra aqui do pedido. Eu tenho um mapa do pedido. O usuário, ele tem um pedido, ele faz informações do pedido, você fez a verificação, a web não caiu, eu fiz o inventário está ok, realizei o pedido. Então, olhando para cá, dá para identificar o que é o quê? Dá para saber aonde é o comando, dá para saber qual que é o ator, dá para saber quem é o sistema externo. Será que eu consigo verificar o que pode influenciar no meu mapa, no meu domínio aqui, que pode afetar diretamente aquela ideia minha de pedido ou até mesmo de negócio? Vocês conseguem visualizar isso? Sim. Dá para vocês entenderem que todos os cards rosas aqui são situações que você precisa tomar cuidado, que quando você vê um azul, é um comando, quando você vê um laranja, é um evento realizado, ele está no passado. Você vê os usuários, você consegue encontrar os usuários aqui? No final, a gente tem o contexto, né, já bem definido. Então, finalizando aqui, a gente vai falar sobre o mapa da mina. O que acontece? A gente tem uma pessoa que ela decide fazer uma ação. Aí ela vai no sistema e verifica se ela consegue fazer essa ação. Aí ela produz um evento. Seria o quê? Ela quer realizar alguma coisa. Ela solicitou alguma coisa. Só que aí, será que o que ela solicitou, ela pode fazer? Que é o card roxo. Ela pode. Então tá. Então, o comando que ela fez, ela solicitou, o sistema liberou, o evento, tudo bem, então ela vai conseguir fazer o que ela quer. Então, é o caixa eletrônico. Ela solicitou o saldo, o sistema foi verificar. Eu quero o saldo. Você é um usuário do banco. Então, tá bom. Então, pode verificar o saldo. Então, ele começa o comando do saldo, ele entra no sistema, ele verifica o saldo e ele volta para o cliente que é o saldo dele. Então, é uma forma de você visualizar os cards e que ele interfere, sim, no contexto do domínio, né? O domínio é o negócio que a gente está analisando. E a conclusão que
O DDD, ele nada mais é que uma linguagem focada no negócio. Então, e tira um pouco os jargões para que a comunicação seja mais livre, que a comunicação seja mais intensa entre todos os participantes, todos os stakeholders, todos envolvidos, a seu ver. Então, usuários, os especialistas, os desenvolvedores, todos eles juntos para produzir um produto, um serviço de qualidade e que todos verifiquem os prováveis erros ou situações que possam causar problema para aquele usuário. Então, já resolve já nessa análise. O DDD, ele tem outras formas de lidar, não só o Event Storm, a gente só está falando sobre a técnica do Event Storm, mas tem outras formas de você lidar com ele. Você trabalha com outras regras, né, que podem também te ajudar na análise do negócio. Mas o Event Storming é uma tempestade de eventos, então você vai analisar o que vai acontecer e o que você pode resolver, e aí você vai dividindo aquilo para que ele resolva em pedaços, para que aquilo não interfira no todo. Vocês conseguiram entender? Desculpa os problemas com o computador aqui. Espero que não tenha atrapalhado o roteiro. Vale a pena você responder, tá? Eu acho que Sim. essa é a hora de você fazer, responder as perguntas aí da Ari, da Isis, né? Ver aí como é que... Uhum. Exatamente. A Ari acabou perguntando, né? Quem são os especialistas dentro do projeto? Quando você decide a persona que você vai lidar com o projeto, a persona é o que? É o público que você vai trabalhar. Se o público for advogados, os especialistas são os advogados, são as pessoas na área de direito, são as pessoas ligadas a esse conhecimento, junto com os desenvolvedores, que é a análise técnica, e junto com todos aqueles envolvidos que participam daquela ideia, daquele projeto. Aquele projeto é para analisar pequenas causas. Então, tem escrivão que analisa isso, então, são várias pessoas que acabam sendo envolvidas para que aquilo aconteça. Consegui responder? Acredito que sim. Ficou, O que você acha? Sim, Roberta, obrigada. O que você acha, Ari? Opa, respondeu sim. Obrigada, viu, Roberta? É assim, gente, pelo que eu entendo também, eu posso colocar para vocês, tá? Quando a gente está fazendo e utilizando a técnica do DDD, e principalmente na Event Storm, né, a gente reúne todos os stakeholders. Então, quem estiver diretamente ou indiretamente envolvido com a definição desse produto ou desse evento que a gente vai fazer com toda essa chuva de eventos, de certa forma pode participar. Então, assim, a gente não tem exatamente, isso não está direcionado a nenhum especialista em específico. Então, desenvolvedores, PO, Scrum, até um usuário, todos que acharem que pode participar dessa chuva de eventos, é importante para a gente definir com mais certeza o produto final. Não sei se ficou claro para vocês. Acho que Claro. sim. Ficou sim. Aí Tudo bem. tem outra Aproveitando para falar sobre a pergunta da Isis, né, já que a Isis também comentou, e no caso referente ao DDD, né, o DDD é implementado em que etapa do desenvolvimento do projeto e por quem é a tomada de decisão? Cortou, não estou te ouvindo. O DDD é implementado em que etapa do desenvolvimento do projeto? Então, assim, o DDD, ele não é para todos os projetos. O DDD, ele é levado muito a projetos complexos. Por quê? Porque os projetos simples, você já consegue resolver logo de cara, porque você é uma direção. Quando você analisa um negócio e ele é muito amplo, você interfere em vários outros ramos, o DDD ele serve para auxiliar você nisso.
Porque você vai envolver vários domínios. Você vai envolver o domínio político, você vai envolver o domínio do usuário, você vai envolver o domínio do próprio serviço em si. É um serviço de pizza? Tá, mas esse serviço é de graça? Não. Então, você envolve o pagamento, você envolve transporte, você envolve pessoas que vão preparar. Então, quando você começa a pensar que aquele projeto ele é bem mais amplo do que você imagina, o DDD se encaixa. Por quê? Porque ele vai fazer com que você consiga separar esses microserviços e você entenda que eles juntos vão formar o que você quer, que é o app de entrega de pizza. Então, você precisa que pague, você precisa que entregue, você precisa que faça. Mas será que se eu colocar só parte disso vai resolver todo o meu projeto? Se eu esquecer de pagamento, será que eu vou conseguir continuar trabalhando? Será que eu vou continuar o projeto? E se eu não tiver o cozinheiro, como é que eu vou fazer a pizza? Bacana, Então, bacana. tem trechos importantes que você precisa analisar. Então, o DDD, ele foca no negócio quando ele começa a ter essa amplitude, quando ele abre essa visão. Agora, para o projeto simples, por exemplo, assim, eu quero só fazer lançamento de notas. Eu não preciso usar um DDD. Por quê? Porque o projeto é só para lançar as notas e pesquisar notas. Pronto. Porque eu preciso pensar que tem que ter alguém que está analisando alguma coisa lá dentro, se a função daquele projeto é só arquivar e separar as notas que eu quero? Não. É uma coisa simples, eu já sei o que ele é e o resultado dele. Então, eu não preciso usar o DDD. Não tem necessidade de usar. Bacana, Roberto, muito bom. O David ele fez outra pergunta, no caso, o DDD é basicamente uma técnica para evitarmos possíveis futuros problemas no desenvolvimento do produto final? Sim. Por quê? Porque você vai analisando passo a passo do seu projeto o que pode ocasionar algum problema no final. Então, quando você fala de por exemplo, um pagamento, será que você só vai liberar para dinheiro? Ou eu posso abrir para outras opções? Hoje em dia, a gente tem que abrir para Pix, para QR Code, Então, a gente abre uma coisa bem mais complexa. Então, o DDD, ele vem... Oi? Ele quer fazer uma pergunta para você. Isso, o David levantou a mão. Tá. Então, boa noite, eu sou quem fez a pergunta. Basicamente, no meu serviço, eu queria dar um exemplo que a gente estava criando um sistema de almoxarifado, de armazenar itens, e foram desenvolvidos, por exemplo, sei lá, 4 itens diferentes. Por exemplo, itens com nota fiscal, itens de doação e vários itens. E no final, conforme a gente foi desenvolvendo, a gente fez a armazenagem do item de nota fiscal. E do nada, o cara veio para a gente e falou, agora beleza, agora eu quero que você armazena todos os outros itens nesse mesmo armazém da nota fiscal. E isso gerou um BO gigante que eu estou refatorando, praticamente o sistema todo até hoje. Aí eu tive que criar uma vila, porque não teve essa falta de entendimento do fluxo. Exato. Bacana. Então, mas assim, isso não é perfeição, entendeu? Vai acontecer de que, mesmo analisando tudo isso, chega no final, alguma coisa acontece. Porque, às vezes, a ideia do projeto muda também. Só que a gente tem que tentar, nesse evento, só nessa tempestade de ideias, focar num objetivo. Por quê? Quando a gente coloca microserviços, a gente tem a possibilidade de alterar ele. Por quê? Porque a gente reduziu os trechos. Então, por exemplo, aquele pedido, eu posso colocar outros pedidos lá, você não concorda? Pode ser só pizza? Não, eu posso colocar outros pedido de bebida, eu posso colocar pedido de doces, eu posso colocar pedido de algum agregado. Não posso? Porque o pedido, ele pode ser aberto. Mas eu separei ele.
eu não deixei ele no meio de todo aquele projeto. Eu analisei ele de uma forma separada, então eu posso abrir esse leque para que ele possa aumentar e não interferir em todo o processo. Bacana, bacana. Perguntas aí do pessoal. Acho que eu não consegui ouvir, cortou aqui. Tem mais perguntas aí no... Eu não ouvi também, não. Tem Falei mais que tem mais perguntas? perguntas aí no nosso chat. Tem perguntas aí, Sim. e tem colocações também. Por exemplo, O do Wagner, né? tem o Wagner, eu não vi, mas eu vi o Aslan. Ele falou, esse evento é muito parecido com o diagrama espinha de peixe. Inclusive, Aslan, pode também levantar a mão e fazer suas colocações também, quem quiser, tá, gente? A gente tem aí uns 5 a 10 minutinhos finais, é para isso mesmo. Não, o espinha de peixe, eu adoro a análise dele, porque você coloca um problema inicial na cabeça do peixe e você vai analisando os trechos digamos, nas espinhas. Por exemplo, se o problema ele é causado por um determinado produto ou pelo almoxarifado ou pela organização ou usuário, então o espinha de peixe também é uma forma de analisar um problema de vários ângulos. O espinho de peixe, ele é uma das formas que a gente pode analisar. Só que o DDD, ele usa os cards. Então, ele deixa de uma forma mais aberta, uma parte mais lúdica, que você consiga verificar e olhar a situação e já entender o negócio, o projeto, que é o que a gente está passando. O espinho de peixe, ele é também um dos ferramentas muito importantes. Eu já estudei ele, é muito bom. Eu também já estudei o espinho de peixe. Então, gente, só fazendo um resumo para vocês, né? Tem mais algumas considerações que vocês queiram, alguma dúvida? A Roberta tem mais alguma consideração para fazer? Só para a gente encerrar. E já deixar com vocês aí, amanhã a gente tem a Grace Itakura, ela vai trazer para a gente uma visão mais de arquiteto de sistema, onde a gente, utilizando tudo isso que a Roberta trouxe para nós, a gente consegue ter maior produtividade no resultado final do desenho do nosso produto. E a visão dela é realmente... Eu queria só finalizar. Arquitetura, tá, gente? Para da manhã. É a continuação do que a Roberta está expondo agora. Pode falar. Eu só queria finalizar que o DDD, ele é um sistema escalável. Então você consegue tratar as melhorias sem atrapalhar a aplicação inteira. Então, você consegue, por ele ser separado, ser micro serviços, você consegue redefinir, você facilita aquilo, você consegue analisar de uma forma mais simples os trechos, em vez de você analisar o todo. Então, quando você analisa os pequenos, e depois você vai passando para os outros lados do projeto, você entende o todo. E você já vai, digamos assim, na sua cabeça, você já vai, como desenvolvedor, criando todas as classes e todas as suas necessidades no próprio código. Porque você vai abrindo tanto os leques e os, digamos, futuros bugs, que você já consegue já implementar aquilo de uma forma mais simples. Ele te dá essa análise direta, você... não gosto de conversar, não gosto de falar sobre isso, mas olha, o tanto que pode agregar uma simples conversa e as definições podem já terminar com o produto já finalizado e depois você só entrar com a técnica. Muito bom mesmo. Vocês têm mais colocações, pessoal? Eu ainda tenho umas últimas palavras ainda para falar também. Vocês têm mais alguma dúvida?
A Isis falando muito bom, Roberto. Realmente foi muito bom mesmo. Tá de parabéns. Peço desculpa por alguns problemas técnicos que eu tive aqui, mas não sei, a nervoso também pode ter causado, não sei. Mas, gente, eu queria muito agradecer a presença de todos. Como eu falei para a Nise, a ideia de falar sobre o Event Storm é muito prazeroso para mim, porque eu gosto muito de trabalhar com e conhecer novos processos, novos padrões, novas formas de pensar. E o Event Storm, ele é um dos que eu agora aprendi a gostar. É, muito bom. Então, você parece... assim, para quem não está acostumado a analisar o todo, ele parece ser complicado e meio chato. Mas eu acho que se a gente levar uma rotina, a gente tentar pensar um pouco mais além daquela caixa que a gente costuma pensar de entrega, a gente pode colocar uma qualidade e entregar um produto muito mais valorizado e sem problemas. Então, a gente vai ter um produto que vai valorizar o nosso serviço, que vai trazer mais novos clientes, porque eles vão realmente entender que a gente quer um produto de qualidade, não é simplesmente só entregar aquilo no final e contar com Deus. Não dá bug, né, debug, não vai dar bug, não vai dar bug. Ou deixar que o usuário, né, teste o produto, que em geral é o que acontece. A gente faz, aí o usuário vai testando e a gente vai corrigindo, o usuário vai testando e a gente vai corrigindo. Não é isso. A gente tem que pensar que a gente está entregando um produto com qualidade. Não que a gente vai ficar eternamente corrigindo o problema. O cliente não quer um projeto problema, ele quer um projeto que resolva o problema dele. Que seja a solução, né? Pessoal, antes da gente finalizar também, eu vou mandar agora exatamente um formulário para vocês, agora no chat. E, como vocês sabem, né, no caso, os nossos 3 dias de workshop, eles vão fornecer para vocês um certificado. E aí, a cada meio, começo ou final do workshop em si, de cada dia, eu vou mandar exatamente o formulário que eu vou mandar agora. E eu peço que vocês preencham ele, tá? Porém, a última pergunta, no caso, ela tem uma senha. Que, no caso, a senha do dia de hoje, do primeiro dia, se chama DDD. Então, a cada dia, quando vocês responderem, quando vocês tiverem as 3 senhas e preencher as 3 senhas, vocês vão sim conseguir o seu certificado, tá? Então, sempre bom aí, tá sempre de olho aí na palestra. E acredito que é isto. Eu tenho o David, né? Ele perguntou, né? Se puder tirar as dúvidas em off. A gente pode tirar sim, tá? Se você quiser, a gente pode fazer uma call à parte em off, ou você pode entrar em contato aí. Vocês têm o meu e-mail, tem o e-mail da Roberta, tem do Wander. Entre em contato com a gente e a gente vê com você. A gente tem um canal da Unitec lá no DS, no Discord, a gente também pode entrar lá. A gente pode conversar e tirar essa dúvida. E só lembrando, gente, DDD é um tema muito amplo, tá? Aqui a gente está colocando um mini mundo de explicações para vocês entenderem. Isso é muito importante, não apenas para quem já está, né, já é veterano no mercado, mas também para quem está iniciando, porque já vai entrar no mercado trabalhando com um diferencial incrível, que é saber delimitar realmente o contexto de uma aplicação e ter uma arquitetura mais limpa. Então, assim, lembrando que, como esses 3 dias são complementares, amanhã vocês vão entender que tudo que a Roberta falou aqui hoje vai fazer mais sentido ainda com o que a Grace vai explanar, tá? Então, assim, é muito bom ter vocês aqui. Agradeço a presença de vocês. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês, tanto no nosso canal YouTube Unitec, quanto vocês que se inscreveram também recebem ele no próprio e-mail, tá? Então, aí fica de material, um acervo para vocês terem como consulta, e qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui da Unitec, que a gente está sempre à disposição para tirar mais dúvida. Eu queria, se fosse possível, todos vocês aí abrirem a câmera para o Wander tirar uma foto. Vou parar a gravação aqui, tá? E aí, se quem puder abrir, tá? Ninguém fica obrigado, mas quem puder, eu agradeço bastante para a gente tirar uma foto e colocar no nosso LinkedIn a presença de vocês, tá bom?
der o aviso,